No último dia 26 agora de fevereiro, o Ciro Gomes publicou uma live no YouTube, na qual ele aborda uma série de assuntos ali, fala sobre o motim dos policiais no Ceará, fala sobre o irmão dele, o Cid Gomes, que foi baleado ao tentar derrubar o portão de um quartel da PM, para que os amotinados fossem retirados de lá. Mas também ele falou ali sobre o Bolsonaro, sobre essa possibilidade, esse fantasma de um eventual golpe bolsonarista agora, e o que ele pensa sobre isso, o que ele pensa sobre esse caso, e o que ele pensa sobre o Bolsonaro também. Mas antes de entrarmos numa fala específica do Ciro Gomes, que eu quero analisar com vocês aqui, eu quero falar um pouco sobre a minha percepção desse momento, porque eu falo sobre o Bolsonaro tem 2 anos e meio, quase 3 anos que eu falo sobre o Bolsonaro. E desde meados de 2018 eu tenho alertado aqui sobre as intenções dele, de fato, que é realmente governar sem precisar dar satisfação para ninguém. Como candidato é o que ele anunciava e como presidente é o que ele tem feito. Ele nunca ocultou isso, ele nunca escondeu isso. E naquele momento, em 2018, até depois da vitória dele, quando ele não tinha assumido ainda, eu fazia parte de um grupo minoritário de histéricos aqui, de paranoicos, de pessoas que estavam querendo criar o pânico, querendo causar o pânico nas pessoas de que o Brasil havia escolhido um ditador para entrar no governo. Essa semana foi a primeira vez, nesses quase 2 anos, alertando sobre isso, que eu vi muita gente, mas muita gente preocupada agora realmente com um golpe militar no Brasil bolsonarista. A imprensa, editoriais de jornais como Estadão, como Folha de São Paulo, como o Globo, muita gente que achava que a decisão entre Haddad e Bolsonaro eram equivalentes, e não eram equivalentes, certamente não eram equivalentes. Embora não fossem as únicas opções na eleição. Você tinha lá uma quinzena de candidatos que podiam ter sido colocados nesse posto agora em vez do Bolsonaro. Então a única opção não era entre PT e Bolsonaro, obviamente, mas o segundo turno era a escolha que tinha e não eram equivalentes. Você não podia imaginar que o Haddad faria o que o Bolsonaro faz agora. Não faria, certamente não faria. Mas como eu disse, foi a primeira vez que eu vi muita gente preocupada, muita gente com a anteninha ligada, alerta, preocupada com isso. Muita gente. Tem um artigo excelente escrito pela Eliane Brum, que inclusive é uma pessoa que já estava há muito tempo também anunciando essa possibilidade, advertindo sobre os riscos do bolsonarismo. É um artigo do El País intitulado "O golpe de Bolsonaro está em curso. Já está acontecendo, a hora de lutar pela democracia é agora". E é um artigo muito bom mesmo, ela faz uma análise bastante abrangente do cenário, do que o Bolsonaro pretende, do que ele tem feito, como ele tem se articulado, como as forças de segurança estão alinhadas ao bolsonarismo, as polícias militares. Isso tem a ver com o Ciro Gomes também, isso tem a ver com o que ele falou sobre o Ceará, porque a Eliane Brum também fala sobre isso no artigo dela, sobre como as forças policiais, elas são bolsonaristas em sua essência. Então essas polícias em diferentes estados se amotinando ou ameaçando fazer um motim, estão de olho na presidência, estão de olho no modelo apresentado pelo Bolsonaro, que é um modelo de força, de violência, de repressão, um modelo autoritário, de fato. O que me surpreende não é que as pessoas estejam agora todas em alerta, mas que elas só estejam em alerta agora, quando todos os sinais foram dados já, quando tudo já foi preparado para esse terreno. Então, o que diz o Ciro Gomes? O Ciro Gomes alerta sobre isso, sobre esse motim dos policiais também, que isso é muito maior do que se pode imaginar. Começa no Ceará agora, mas não é apenas isso. De fato, são forças policiais atuando, preparando o terreno para um eventual golpe de fato do Bolsonaro. Mas uma coisa que o Ciro Gomes menciona ali, está nesse trechinho desse vídeo, e ele já falou isso anteriormente, na verdade, eu já vi outras entrevistas dele falando sobre isso, né, que Bolsonaro é corrupto e eu sei disso, Bolsonaro é corrupto e eu sei disso, e nessa live ele fala mais especificamente sobre isso e ele detalha o que quer dizer com isso. Mas voltando aqui, Bolsonaro, portanto, foi tudo o que ele foi de ruim ao lado por 28 anos como deputado federal. Mas o Bolsonaro que faz o discurso da moralidade, Bolsonaro é um corrupto. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, esse que ocupa a presidência do Brasil, desviava o pouco dinheiro que havia no seu gabinete. Deixa eu explicar para vocês, meu gabinete ficava a 30 metros do dele. Todo mundo sabia, e os arquivos estão no Congresso para quem quiser pesquisar. Atenção, Rodrigo Maia. Olha aí, rapaz. Te compenetra, rapaz. Te põe de pé. Te lembra dos constrangimentos e da altura da responsabilidade que você tem. Está tudo nos arquivos da Câmara. Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era muito famosa, porque era muito bonita, e era
simplesmente personal trainer da burguesia do Rio de Janeiro. Nunca deu um dia de serviço em Brasília, nem no gabinete do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Filha do Queiroz, que é a conexão do Bolsonaro com as milícias, que achacam, que roubam, que matam, que chantageiam, que fazem ligação clandestina de net e que eles querem espalhar pelo Brasil inteiro. Isso aqui tudo eu estou dizendo sob o peso da minha responsabilidade. Portanto, se o Congresso Nacional Brasileiro tem graves defeitos, a corrupção de uma parte dele e o descompromisso com a questão dos pobres, a última pessoa no Brasil que tem autoridade moral para denunciar isso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então ele fala que quando ele foi deputado federal, ele era colega quase de porta do Bolsonaro, estava a poucos metros do gabinete do Bolsonaro e ele via a atuação de funcionários fantasmas. Então, o que o Ciro Gomes fala ali, o que ele denuncia, é algo que a gente já suspeitava, é algo que a gente já imaginava, pensando na prática, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, que não surgiu do nada, aquela prática dele da rachadinha, pensando no modo como eles operam e no enriquecimento da família, que é outra coisa que o Ciro Gomes menciona, um patrimônio que foi crescendo de maneira desproporcional em relação aos soldos deles, aos rendimentos deles. O Bolsonaro começa relativamente pobre em sua carreira como político e atualmente tem um patrimônio de milhões de reais e que não é condizente com a renda dele. Então, o Ciro Gomes aponta isso e certamente, ou muito provavelmente, isso é decorrente de algum tipo de operação ilícita. A grande diferença do Bolsonaro para outros políticos corruptos que foram denunciados, ou que foram presos, ou que foram expostos publicamente, é que ele é um ladrão pé de chinelo. Ele é aquele corrupto de migalha. Não é aquele que participa de grandes esquemas milionários de corrupção. É alguém que vai comendo pelas beiradas, é aquele cagão, que não tem coragem de fazer a coisa de fato, mas vai comendo as bordinhas. Não quer dizer que ele seja incorruptível como ele se propõe. Pelo contrário, ele é corrupto, só que é um corrupto incompetente. Até para ser corrupto ele é incompetente. Vale assistir essa live do Ciro Gomes porque é quase uma hora de conversa com ele ali, perguntas de espectadores, e ele vai explicando o cenário, aquilo que ele lê. E na minha visão, o Ciro Gomes tem uma boa leitura do cenário brasileiro. Ele defende a postura do irmão Cid Gomes de pegar a retroescavadeira e tentar derrubar o portão do quartel. A gente pode aqui nos indagar se aquilo ali foi certo ou não, se aquilo ali foi prático ou não, se deu certo ou não. Eu acho que não deu certo, ele levou 2 tiros ali no peito, quase morreu. Mas o Ciro é um que conclama as pessoas a lutarem pela democracia. Assim como faz a Eliane Brum no artigo dela. Eu vou ler o finalzinho do artigo aqui, só para você ter uma ideia do que ela está propondo aqui. Bolsonaro tem sua imagem estampada nos vídeos que conclamam a população a protestar contra o Congresso em 15 de março e que ele mesmo passou a divulgar por WhatsApp. Aqui ela se refere à denúncia feita pela Vera Magalhães de expor um vídeo que o Bolsonaro compartilhou no WhatsApp para os amiguinhos dele. Então prossegue Eliane Brum. Se você não acha que pegar uma retroescavadeira é a solução, melhor pensar logo em outra estratégia, porque já está acontecendo. E não se iluda, nem você estará salvo. E aqui o negócio é muito mais complicado, na verdade. O artigo da Eliane é completamente lúcido, ela apresenta o cenário de maneira extraordinária. E assim como ela diz, já está acontecendo, mas já está acontecendo há muito tempo, na verdade. Esse momento agora é consequência de todo um desprezo dos riscos que foram sendo dados. Se você lê os livros de autores que trabalham sobre as crises da democracia, como o Levitsky e o Ziblatt, por exemplo, em Como as Democracias Morrem, ou como o Jason Stanley, em Como Funciona o Fascismo, ou como Yascha Mounk, ou como outros autores que trabalham com esse tema, o que você percebe ali é que hoje em dia não é necessário que um governante ponha os tanques nas ruas, feche o Congresso, feche o Supremo e tome o controle através da força. Não precisa disso. O que a gente vê agora no Brasil é uma queda de braço. Então você tem de um lado o Bolsonaro enchendo o seu governo com militares, que é uma forma de intimidar também os outros poderes. Ao fazer isso, ao se vincular intimamente ao exército, ele mostra para os outros: a gente tem a força, a gente tem as armas. Trabalhem conosco, e trabalhem conosco entre aspas, nos obedeçam, porque se vocês forçarem aqui, se vocês forçarem a barra, a gente vai radicalizar. Então é uma ameaça. O modo como o Bolsonaro governa, o modo como ele se porta publicamente e a aliança íntima dele com os militares é uma ameaça às instituições e à democracia. Por outro lado, você tem o parlamento jogando com o Bolsonaro e tentando contê-lo como pode. Eu vi mais cedo hoje dizendo que, embora haja a intenção de iniciar um processo de impeachment contra o Bolsonaro em algum momento, ou agora, em algum momento futuro, hoje não haveria os votos necessários para isso. Ou seja, embora no Congresso haja um parlamentarismo branco, como se diz, o parlamento meio que dita as regras, passa os projetos que acha que é interessante, meio que governa a revelia do presidente,
Embora esteja fazendo isso, ainda não existe uma maioria de 2/3 necessárias para passar o impeachment contra o Bolsonaro. Então qualquer movimentação nesse sentido pode não apenas levar a uma consequência nula, não dá em nada, como pode fortalecer ainda mais o Bolsonaro com suas bases eleitorais. Olha só, estou sendo perseguido. Que era um grande medo que havia nos Estados Unidos com a eleição do Trump. Não havia maioria suficiente para impeachment o Trump. Eles fazem esse espetáculo, esse show, que todos sabíamos qual seria o resultado, e isso poderia solidificar ainda mais uma eventual reeleição do Trump. Então, o que resta ao Congresso fazer? E essa é a questão, porque o Congresso não tem força para enfrentar cara a cara o Bolsonaro. Eles não podem derrubar o Bolsonaro nesse momento, eles não têm força para isso. O que resta é justamente o que Levitsky e os Ziblatt advertem. Porque hoje em dia as democracias elas são corroídas de dentro para fora. Então você tem, por exemplo, políticos como Putin, como o Maduro, como o Orbán na Hungria ou como o Erdogan na Turquia, que eles vão utilizando as regras democráticas, as regras constitucionais, aquilo que tem dentro da lei, para gradualmente ir destruindo. Eles não precisam pôr os tanques nas ruas. Eles vão conquistando o espaço por dentro do sistema. Isso pode ser feito de vários modos. E um modo, inclusive, eleitoral. Se na próxima eleição presidencial o Bolsonaro se reelege e consegue eleger uma bancada ainda maior no Congresso, eles se fortalecem. E assim eles vão tomando conta de tudo. Eu vejo que um golpe militar no Brasil, nesse momento, só ocorreria se de fato o Bolsonaro sentisse que a presidência dele está em risco. Se por acaso rolasse um processo de impeachment de fato e ele sentisse ou intuísse que ele poderia ser derrubado através das vias legais, das vias constitucionais. Aí sim eu penso que ele poderia radicalizar mesmo e reagir. E reagir com base na força, com base nos tanques, com base no exército. Enquanto isso não se dá, a gente vai continuar vendo essa queda de braço. E a repressão na rua, na verdade, porque assim, por mais que não seja uma ditadura, você tem uma polícia brutal, que tem agido como se fosse acima da lei, que tem agido com base na violência, contra os pobres, contra a oposição política. Então o fato é, a gente não precisa ter um golpe de Estado, ou um autogolpe nesse caso, que é o Bolsonaro dando golpe para se manter no poder, basta que ele continue corroendo as instituições. E se não houver nenhuma reação, que até o momento parece que é o que está acontecendo, não há nem força para fazer isso, se não houver nenhuma reação, ele vai consolidar cada vez mais a sua influência. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo da Eliane Brum, porque assim, é sensacional, é muito bom mesmo, é como eu disse, uma visão muito lúcida desse cenário agora. Leiam esse artigo e, se possível, confira também a live do Ciro Gomes, no qual ele fala muita coisa interessante ali sobre o Bolsonaro, sobre o caso de Sobral, motivos policiais e, como diz a Eliane Brum, já está acontecendo. E já está acontecendo há muito tempo, na verdade. Esse solo já foi arado e semeado tem muito tempo. Agora estamos vendo os primeiros frutos disso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!